Olha só o que o Abel falou na coletiva. Se você me perguntar, o Palmeiras tem 20 milhões para comprar um ponta? Não. Tem 15 milhões para um meia? Também não. Temos que usar outros recursos. Aí ele fala, né, que tem que utilizar os recursos que tem e tudo mais e tal, fala da chegada do Lázaro, isso e aquilo. Aí é o meu questionamento. O meu questionamento, ele é muito mais extra-campo do que interno. Porque é o seguinte, cara, como que o Palmeiras não tem 20 milhões para comprar um ponta? Como que o Palmeiras não tem 15 milhões para comprar um meia? Olha o tanto de jogador que o Palmeiras vende. Olha o tanto de bilheteria que o Palmeiras fez ano passado. Olha o valor da marca, da estrutura Palmeiras. O que está acontecendo? Para onde que está indo esse dinheiro? É aquela velha pergunta que eu sempre coloco aqui. E alguns torcedores do Palmeiras não gostam, passam pano, lambe a Leila. Mas e aí? Vocês são capazes de responder essa pergunta? Porque se você observar as dívidas do Palmeiras com a Crefisa, antes tinha dívida com a Crefisa. Mas agora não, ela tá lá embaixo. Ela tá lá no pé. O que o Palmeiras movimentou só com a venda do Arthur e do Kevin esse ano, já ultrapassou muito a dívida que o Palmeiras tinha com a Crefisa. Para onde que está indo esse dinheiro, então? Por que que o Abel, ele coloca essa declaração, e quando ele coloca essa declaração, ele joga uma faísquinha no torcedor mais crítico, a diretoria. Já não é a primeira vez que ele fala isso, sobre questão de qualidade, sobre questão de contratação. Só que aí também é o seguinte, Abel, não adianta lá no final do ano, se eventualmente ganharmos um título, você vir e encher a boca pra falar do Anderson Barros, pra elogiar o Anderson Barros, pra elogiar a Leila Pereira. Tudo bem, a gente não tá falando aqui que você tem que meter o pau. Deixa que essa função a torcida faz. Não precisa se comprometer com isso. Mas também não precisa assim, né? Dê o tapete vermelho e ficar lambendo. Aí não dá. E aí, é essa pergunta que eu faço. E por falar em dinheiro e por falar em pergunta, vamos aqui passar para outra pauta? Vamos conversar aqui sobre outro assunto. É o seguinte, galera. Saiu uma notícia aí de que o Flamengo estaria mudando de ideia em relação ao Igor Coronado. Ontem no jornal O Dia, à noite, essa notícia saiu no fim da tarde, início da noite, ela trazia a informação de que o Flamengo avaliava entrar na briga e na concorrência pelo Igor Coronado. Isso porque você não tem que negociar com clube nenhum. É uma negociação muito flexível. É basicamente uma negociação de salário. E aí, com todo essa situação aí dele estar apalavrado com o Corinthians, de já estar uma negociação muito próxima de ocorrer, um dos principais portais corintianos que a gente tem na internet fez uma provocação ao Flamengo. Ficaram assim, ó, uma notícia com o título: Flamengo diz sim ao Coronado. Aí traz a foto, né, do jogador, do Igor Coronado. Embaixo coloca assim: porém, o Coronado não perguntou nada. Eu tenho números. Vocês têm a fé. Falando que, no caso, eles têm uma negociação em andamento e eles têm ali apenas, né, uma fé de acontecer uma negociação. Agora, eu não acredito na matéria de que o Flamengo esteja interessado ali em tentar voltar a conversa com o Coronado. Eu acho que isso simplesmente é mercado do futebol no Brasil. É a mesma coisa do William José no Palmeiras. Eu não acredito. Com o que o Abel disse ontem, que o Palmeiras não tem dinheiro para contratar jogador, meus queridos, o que o Abel disse ontem já mostra que essa negociação do William José, ela não existe. Ela é algo inventado. Inclusive o presidente do Betis confirmou que não existe negociação nenhuma. E mesmo assim, agora pela manhã, eu vi diversos e diversos portais, diversas e diversas notícias falando que o William José está próximo de acertar a contratação com o Palmeiras e está muito empolgado. Sendo que, na verdade, já saiu notícias que o cara nem tem pretensão de voltar pro Brasil. Se vier pro Palmeiras, é ótimo. Mas depois do que o Abel falou, vocês estão acreditando nessas notícias? Eu não vou acreditar, não. Tanto que eu nem coloco aí, ó. Eu nem coloco no título, nem coloco nada disso de William José. Acho que teve um vídeo que eu fiz com o título do William José, mas foi pra trazer a notícia de que ele não ia vir. E aí, né, rolou essa provocação. Então, assim, eu não acredito que o Flamengo vai voltar atrás do Igor Coronado. Nós até repercutimos isso aqui e tudo mais, mas aí houve lá, acho que foi uma matéria do GE, que falou que, na verdade, foi o filho do Tite, que é auxiliar dele, que consultou ali a situação do Coronado, mas não tinha nada oficialmente, era uma coisa muito extra-oficial.
Agora, o ponto é o seguinte, lá no canal do Oz Ideia, inclusive eu vou colocar o link na descrição para quem quiser ir lá e ver esse vídeo, eu coloquei um vídeo, acabei de colocar, foi agora pela manhã, a respeito de uma análise de uma reflexão do Juca Kfouri. Porque o Juca Kfouri, ele soltou uma informação lá de que a dívida do Corinthians, ela pode ser muito maior do que se imagina, muito maior do que a gente já conhece. Eu pergunto para os torcedores do Corinthians, para portais do Corinthians, que tem muita influência em sua torcida, que é muito acessado, mano, em vez de vocês ficarem provocando o outro, por que vocês não tentam resolver a situação do que acontece dentro do clube? Vocês acham que gastar mais de 30 milhões com um jogador é natural? Porque é isso. O Corinthians está oferecendo mais de 1,5 milhões de salários para o Igor Coronado. Fora os outros jogadores que chegaram. Fora os jogadores que nem sequer pagaram. Qual a lógica dos caras se vangloriarem de terem uma negociação como essa? Se fosse com o Palmeiras, eu estaria preocupado. Os caras estão na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Os caras estão em último lugar de um grupo fraquíssimo. O grupo do Corinthians, no Campeonato Paulista, o qual eles ocupam a última colocação, é fraquíssimo. Qual que é o sentido disso? Às vezes eu não entendo a questão do torcedor. Vai lá e assiste o vídeo do Juca Kfouri. Assiste aquele vídeo, porque o que o Juca Kfouri falou ali é muito sério. Se essa dívida do Corinthians for realmente muito maior que 1,6 bi, meus queridos, vocês estão na beira de um abismo. E não é para estar aplaudindo contratação, muito menos provocando rival. É para estar protestando em relação aos gastos que estão ocorrendo demasiadamente, com contratações e situações ainda que nem se resolveram junto à própria FIFA. Aí, mais uma vez eu falo para vocês, a Leila naquela coletiva, ela estava certa. Quando que no Brasil nós realmente vamos ter ali um limite financeiro para se trabalhar? Quando que no Brasil nós teremos esse fair play? Porque assim, é justo você utilizar mecanismos públicos para aumentar ainda mais as suas dívidas e ficar tudo bem? Não é justo. A dinâmica do futebol ela mudou e ela mudou muito. E isso vai ter algumas consequências. Por exemplo, olha a situação que vive o Vasco. Situação essa que inclusive está prejudicando até nós palmeirenses. Porque o Breno Lopes não vai mais pro Vasco. Porque a 777 já avisou que o jogador é muito caro. 4 milhões de euros. E a 777 falou que é muito caro. Por quê? Porque se tornaram uma SAF. Agora o Alexandre Matos está lá, cutucando os caras na coletiva, visivelmente falando que os caras ali são uma empresa e que os caras não têm a cabeça, né? Os caras não têm a mentalidade realmente ali de uma equipe de futebol. E a torcida fica ali, né, ó, a Deus dará. É muito sério isso, tem gente que acha que, assim, pô, a dívida no futebol é uma brincadeira, mas não é. Porque a gente não tá falando de uma dívida de 1, 2 milhões. Nós estamos falando de dívidas ali, de encargos trabalhistas, processos, que são muito, muito altos mesmo. Não é brincadeira. E mesmo que uma SAF venha, você não sabe qual vai ser a mentalidade dessa SAF. Ah, nossa, vamos ser salvados por uma SAF. Será que vai ser salvado mesmo? Ou será que vai prejudicar mais ainda a situação? Porque se os jogadores, eles já fazem corpo mole, se os jogadores, eles já não respeitam nem o clube, sendo o clube em sua essência, você imagina uma empresa. Porque a SAF é isso. A SAF, o jogador, ele está trabalhando para uma empresa.